Olá, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Que o Espírito Santo lhe fortaleça, lhe venha conduzir os seus passos. Amém? A palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra reveladora que nos mostra que no mundo a gente vai se deparar com diversas coisas por debaixo dos panos. Ou seja, mentiras, muitas vezes, que levam vidas e mais vidas à destruição. Não é à toa que você vê falar que o diabo é o pai da mentira. Então eu gostaria de ler com você hoje o livro de 1 Reis, capítulo 17, um trecho que fala a respeito do profeta Elias. Diz assim, Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E veja o que aconteceu no versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Elias bebia da água ali do rio. Mas no versículo 7 diz, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra, conforme a palavra dele já determinada. E no versículo 8, veja o que acontece. É aqui que a gente quer frisar hoje. Veja o que acontece. A maneira com que Deus ele trabalha. Diz assim, no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Veja que ela já estava esperando a morte chegar. Veja que essa mulher aqui, ela já não tinha expectativa mais, já não havia o que fazer. Havia que seca, não chovia. O rio havia acabado de se secar. Mas eu pergunto, será que Deus não sabia disso? É claro que ele sabia. E aqui, se a gente analisar, isso acontece nos nossos dias. A pessoa ela se encontra numa situação de calamidade, uma situação que todo mundo diz assim dela, poxa, essa daí é uma pessoa miserável, não tem sorte, ela, como diz, ela depende que as pessoas a deem, estendam a mão para ela. Ou seja, essa pessoa não tem condição, ela precisa de ajuda. Mas você perceba que na linguagem da fé não existe esse que não possa dar, não possa ofertar, não possa fazer algo em prol de si mesmo. E veja o que acontece aqui logo em seguida. E disse Elias, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno,
e traz-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuvas sobre a terra. Versículo 15. Veja o que acontece. E ela foi e fez, conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Se você continua aqui o versículo, você vai perceber que não faltou. Não faltou para ela. Não faltou. Agora, trazendo para os nossos dias, você já ouviu dizer que às vezes um pastor, um homem de Deus estaria explorando pessoas, pedindo dela às vezes do pouco que ela tinha? Isso daqui, Deus não queria tirar o que ela tinha ou o que ela não tinha, mas é uma maneira que ele encontrou de abençoá-la. E da mesma maneira hoje Deus trabalha. Por mais que a pessoa diga que ela não tem condição, não é condição, é disposição de ir até Deus. Então, eu convido a você a buscar a partir de hoje, porque esse Deus não muda. Pega aquilo que você tem, pega aquilo que é o seu bem de mais precioso. Na verdade, ela colocou a vida dela ali. Então, eu quero fazer uma oração para você que quer a partir de agora agir essa fé. Você vai fechar os teus olhos, colocar a mão nesse monitor e vamos orar para que o Espírito Santo ele venha abrir o nosso entendimento. Amém? Fecha os teus olhos, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor aqui agora, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que não muda, um Deus que diz: passarão céus e terra, mas a tua palavra, ela não passará, meu Pai. Visita agora, meu Pai, essa pessoa que se identifica como essa viúva, meu Pai, de Sarepta, essa pessoa que se identifica como não tendo saída, como não tendo solução, essa pessoa que tinha pensado até em dar cabo na própria vida, meu Deus. Visita ela nesse instante, meu Pai. Envia, meu Senhor, um anjo, assim como o Senhor enviou a Elias, a casa dela, e a abençoou. Que essa pessoa tenha forças para te buscar e obedecer a tua palavra. Porque foi obedecer a tua palavra que abençoou a vida daquela viúva pobre, meu Pai. Não deixou faltar. Como a tua palavra diz, meu Pai. A farinha da panela não se acabou. E o azeite da botija também, meu Pai. Então que seja essa pessoa abençoada. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Forte abraço.